Oi, JB. Eu fui passear na Itália, fiquei 10 dias lá, fui conhecer Veneza, Florença e Roma. A Itália parece uma pintura. Para onde você olha, é um cenário específico. Você se sente em tempos diferentes, desde a Roma Imperial até o Renascimento. São imagens lindas e eu fiz algumas imagens, gravei algumas imagens que eram tão lindas e quis trazer para você assistir aqui junto com a gente. Olha que lugares mais lindos. Por exemplo, Veneza. Veneza é um encanto. É toda alagada. Ela tem 117 pequenas ilhas, na verdade, né? Separadas por canais. Tem um grande canal e tem canais entre elas, pequenininhos. São 400 pontes, pequenas pontes. Ela está localizada na pantanosa Lagoa de Veneza. Tem mais ou menos 60 mil habitantes na Veneza Antiga, que é essa parte alagada, né? O nome é derivado do antigo povo Venete, que habitou a região até o século X a.C. A cidade foi a capital da histórica República de Veneza e é conhecida como o La Dominante, Sereníssima, Rainha do Adriático, Cidade da Água, Cidade Flutuante e Cidade dos Canais. A República de Veneza foi uma grande potência marítima durante a Idade Média e o Renascimento. Na cupulella che vi si era alzata. Uma das estrelas de Veneza é a Praça São Marcos, que tem a Catedral São Marcos. São Marcos é o padroeiro de Veneza, tem uma história linda. A praça é gigantesca, então é um lugar para você chegar e ficar observando. Lógico, a gente tira um monte de fotos, tem as comprinhas que você quer fazer no local, que te oferecem aquelas coisas que você só encontra lá, dignas de turistas, mas o ideal é sentar ali e ficar olhando, só observando aquela história, aquela praça lindíssima e depois entrar para conhecer a Catedral de São Marcos. Agora, Veneza, ela te leva para um filme. Inclusive, teve o Cassino Royale lá, com Daniel Craig. Ela é toda alagada, então só dá para andar de barco, ou então a pé. Então, você imagina que todo o suprimento da cidade chega por barcos. Se você comprar uma geladeira, ela chega de barco, não tem como, não passa carro lá dentro. Além do grande canal, os canais pequenininhos têm tamanhos menores, que tem que passar o barquinho pequeno. Os barcos grandes não entram nos pequenos canais. Então, você tem os passeios de gôndola, que são aqueles passeios românticos, lindos, com os gondoleiros, alguns vestidos até com aquela roupa antiga. E tem os barcos táxis, são barcos pequenos, caro inclusive, às vezes te cobram 80 euros para andar 10 minutinhos de barco. E tem também uns barcos maiores, parecem umas pequenas balsas em estações. Elas param nas estações dos grandes canais para você descer e o resto você faz a pé. As vitrines são lindas. Sabe aquelas mulheres de filmes que andam de bota, meia calça escura, aqueles chapéus bonitos, óculos, peles? É realmente um encanto. Tudo muito caro. Se você fizer compras ali na Veneza Antiga, você acha tudo realmente fora do normal, preços altos. Mas tem lojinhas também que você consegue comprar algumas iguarias do local a preços bem bacanas. Veneza é uma cidade linda. Quando a gente vê o filme e a gente depois passa lá para sentir de perto, você pensa, nossa, é exatamente assim. É como cair dentro de um quadro, uma pintura, ou dentro de um filme. Essa é a sensação de Veneza. Olha quanta coisa bonita lá. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente a fa. Ok, napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Whisky, sole e rock and roll. Eu estive também em Florença. Florença é a capital do Renascimento, é considerada uma das cidades mais bonitas do mundo. A parte artística de Florença é realmente um encanto. Olha só quanta coisa bonita. Florença é considerada o berço do Renascimento italiano e uma das cidades mais bonitas do mundo. Tornou-se célebre também por ser a cidade natal de Dante Alighieri, autor da Divina Comédia, que é marco da literatura universal. Só para lembrar, Dan Brown, aquele que escreveu o Código da Vinci, escreveu Anjos e Demônios, também escreveu Inferno. Inferno é aquele filme que até é estrelado por Tom Hanks, que mostra muito Florença. Toda a trama se passa ali em Florença. Então você vê a Catedral do Duomo, né, que é a Catedral de Santa Maria del Fiore, uma catedral lindíssima, uma das mais bonitas do mundo e uma das maiores também. Ela é meio esverdeada, incrível. Tem turistas
o dia todo passeando, entrando e passeando pela catedral. Toda a história se passa ali em Florença e ele descreve perfeitamente no livro Inferno todas as obras de arte que ficam lá, a importância delas todas, portões e portais incríveis, a parte antiga e a parte nova que se misturam. Então você, em alguns momentos, está lá na parte antiga de Florença, vendo uma pintura, de repente atravessa uma ponte e começa a chegar na parte nova de Florença. É encantador. O filme vale muito a pena. Se você assistir o filme Inferno, do Dan Brown, com Tom Hanks, você vai ter a legítima noção do que é Florença. Falando um pouco dos dias de hoje, Florença também é considerada a capital da moda. Eu passei pela Via Tornabuoni. É uma avenida incrível, com grandes marcas como Fendi, Prada, Gucci, Burberry, uma do lado da outra. Além das construções serem antigas, aquela fachada chique, imponente, tudo iluminado porque era quase Natal. Foi uma experiência incrível. E Florença, as pessoas são chiquérrimas. Você imagina, inverno em Florença, numa avenida dessas, a gente, além de encontrar muitos turistas, encontrou pessoas muito bem arrumadas de uma maneira que a gente só vê em filme. Imagina, chapéus incríveis, botas, aqueles casacos fantásticos, coisa que a gente só vê na Itália. La strada dei sogni mi porta da te nel mondo dei sogni. Bom, Roma é incrível, né? Gigantesca. Gigantesca não, para os padrões de São Paulo, do Rio de Janeiro, tem milhões de habitantes, ela nem é tão grande assim, tem pouco mais de 2 milhões de habitantes, mas ela é um desenho, toda um desenho. Você olha para um lado e vê uma pintura, olha para o outro, vê outra pintura lindíssima. Eu estive no Coliseu. O Coliseu é aquela loucura que você imagina mesmo, né? Todo feito de concreto e areia. Hoje ele está muito destruído em virtude de terremotos e de saques, mas hoje ele é muito bem preservado. Estava em obra, nos dias que eu cheguei lá, tem várias partes em obra. O Coliseu foi feito para abrigar de 60 a 80 mil pessoas. Lá aconteciam aquelas lutas de gladiadores, eles tinham espetáculos lá, eles faziam uma espécie de encenação de caçadas mitológicas, um lugar que marcou época. Ele foi construído entre 60 e 80 depois de Cristo. Ele continuou em atividade até a Idade Média. É um lugar incrível, porque ele inclusive é perto do Fórum Paladino, o lugar onde aconteciam discursos, processos criminais. Então é um sítio arqueológico. Tem muita coisa antiga, então você anda por lá e tem uma visão da Roma Imperial, de resquícios, né? São pedras e algumas construções e monumentos e muitas estátuas. É realmente emocionante ver a presença, a força que Roma sempre teve no mundo ocidental. Nascosto nel blu, lontano dal mondo. Na verdade, são 2,8 milhões de habitantes. É a maior cidade italiana e a quarta mais populosa da União Europeia. A área urbana de Roma se estende além dos limites administrativos da cidade, com a população com cerca de 3,8 milhões. Roma é uma das cidades mais importantes da história da humanidade. Exerceu uma influência sem igual no desenvolvimento da história e da cultura dos europeus durante milênios e na construção da civilização ocidental também. Sua história abrange mais de 2.500 anos, desde a fundação lendária em 753 a.C. Roma é uma das cidades mais antigas continuamente ocupadas na Europa e é conhecida como a cidade eterna, uma ideia expressa por poetas e escritores da Roma Antiga. Ela é considerada o berço da civilização ocidental. Desde o século I é a cidade sede do papado. Após a Idade Média, Roma foi governada pelos papas Alexandre VI e Leão X, que transformaram a cidade em um dos principais centros do Renascimento italiano, juntamente com Florença. A versão atual da Basílica de São Pedro foi construída e a Capela Sistina foi pintada por Michelangelo, incrível Michelangelo, artista famoso, e arquitetos como Bramante, Bernini e Rafael residiram por algum tempo em Roma, contribuindo para uma arquitetura renascentista e barroca incríveis.
Roma é considerada uma cidade global. Em 2007, Roma foi a 11ª cidade mais visitada do mundo e a 3ª mais visitada da União Europeia. É uma atração para qualquer idade. Roma é lindíssima e é uma mistura de idiomas falando do seu lado o tempo todo, gente do mundo inteiro visitando. E o centro da humanidade, né? O Vaticano está lá, você vê história acontecendo lá, quantos países e quantas nações Roma conquistou. É realmente uma história incrível. Dove cantano gli angeli ancora. JB, quero terminar essa matéria te mostrando um museu muito especial de Florença. Chama Galeria da Accademia. Lá eles falam Galeria dell'Accademia. É o lugar onde está o Davi de Michelangelo. Ele tem 5 metros de altura, mais ou menos, todo feito em mármore. É uma loucura. Quando você chega perto dessa obra-prima, porque ela está reproduzida em outros lugares da Itália e do mundo, mas é reprodução. A original está ali na Galeria da Accademia. Quando você olha aquela obra iluminada e vê de perto os traços de Davi, a musculatura, você vê as veias na mão, o pé, o cabelo, é de uma perfeição. Pensar que Michelangelo fez isso por volta do ano 1500 em mármore é uma loucura. Esse museu, a Galeria da Accademia, tem obras lindíssimas, mas essa é a grande estrela. Então a gente fica aqui por hoje mostrando o Davi de Michelangelo exposto na Galeria da Accademia em Florença. Uma imagem espetacular que mostra a grandiosidade da arte e da vida que existe em Florença, capital do Renascimento.